Bem, então, gente, boa noite. Então, nessa aula, hoje a gente vai dar início a um conteúdo novo, né? Não é um conteúdo de lógica, apesar da gente utilizar um pouco da lógica para o entendimento dessa matéria, mas ela não acaba não tendo muita associação com o conteúdo da matéria passada. Mas ela é uma matéria que, na verdade, ela é uma matéria mais complexa por ser um conteúdo muito novo para vocês, né? Assim como lógica, eu acredito que foi o conteúdo que mais vocês tiveram dificuldade, porque a análise combinatória vocês já estavam um pouco acostumados por conta do ensino médio, que já fala um pouco sobre essa parte de princípio aditivo e multiplicativo. E aí, essa matéria é uma matéria que geralmente eu dou em 2 aulas. E aí, nesse semestre, né, eu, em especial, conversando com o professor Fábio Protti, a gente montando, né, o cronograma, a gente achou por bem dividir essa aula, estender um pouco mais a aula para que pudéssemos fazer um pouco mais de exercícios com vocês, né, já que a gente, né, está tendo menos tempo se falando, né, porque geralmente quando tem dúvida vão até o meu gabinete, aí tira dúvida, tudo mais. Então, por conta disso, eu dividi essa matéria em 4 aulas. Mas ela é um conteúdo muito pequeno, então eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer? Eu vou dar o conteúdo da aula de hoje, de terça-feira e de quinta, vamos já começar a fazer alguns exercícios, e na quinta-feira eu vou finalizar com um pouco mais de exercícios do conteúdo para que a gente fixe. E vou fazer a mesma coisa na próxima aula, tá? Na aula da semana que vem. Então, vamos ver como que vai funcionar. É a primeira vez que isso eu faço. Então, vamos ver como que vai funcionar. Eu vou começar a apresentação da aula. Vocês vão ver que é um conteúdo bem enxuto, tá? Dizendo que eu tô sem som. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Sim? Tá. Então, o conteúdo é chamado técnicas de demonstração. Então, agora, vocês vão começar a aprender como que se demonstra, como é que a gente utiliza, né? Ou seja, a gente pega da lógica proposicional e a gente consegue utilizar dessa técnica para fazer a demonstração formal de um conteúdo, né? Então, claro que nem sempre vocês vão precisar dessa técnica, mas é uma técnica super importante. E eu vou mostrar para vocês onde a gente utiliza, na verdade, essa técnica. Então, a técnica de demonstração, a primeira pergunta que eu faço, o que vocês entendem como sendo uma demonstração? Então, assim, vocês conseguem definir para mim o que vem a ser uma demonstração? Queria que vocês tentassem falar. Ninguém? Ninguém se habilita? Professora, eu acho que é o seguinte, você tem que partir de algumas hipóteses, né? Uhum. Fazer um processo e chegar numa conclusão. Então, então, acho que a técnica são alguns caminhos utilizados para isso, né? Exato. É mais ou menos isso. Tá bem no caminho do que seria uma demonstração. Mas alguém teria alguma outra
ideia? Busca do português mesmo, gente. O que é uma... Não precisa ser matemático, não. É do português mesmo. O que é? Do que a gente aprendeu, não conseguem ver nada? Não conseguem pegar nada? Bem, uma demonstração nada mais é que a gente validar exatamente uma proposição que a gente tenha. Então, é exatamente o que a gente viu na lógica, né? Então, é uma maneira pela qual uma proposição é validada através de quê? De argumentos formais. Quem são esses argumentos formais? O que o colega falou, que são proposições, são hipóteses, né? São premissas. Não necessariamente eu tenho várias premissas, porém, a gente parte de uma premissa e, através dessa premissa, a gente vai chegando a várias outras premissas. Por isso que a gente faz aquele passo a passo de demonstração lá na lógica, onde a gente tem várias hipóteses e a gente, mudando as relações, né? Ou seja, a gente sabe que aquilo é uma regra utilizando uma regra de inferência, uma regra de equivalência, a gente sabe que a gente não muda a validade quando a gente transforma em uma outra proposição. Quando isso acontece, eu estou fazendo exatamente isso, continuo validando a proposição utilizando outros argumentos formais. Exatamente isso. Então, na ciência da computação, uma demonstração ela pode ser utilizada para se ter certeza de que um determinado algoritmo funciona de acordo com a sua especificação. Então, a gente utiliza na computação o seguinte, a gente tem, vocês estão, né, a maioria está no primeiro período, né, tem alguns que não. Então, alguns vão conseguir ver com mais clareza o que eu estou falando. Mas, assim, vocês estão aprendendo a programar. Para você aprender a programar, na verdade, a programação ela tem 2 passos. O primeiro passo, né, é entendimento do problema. E, através do entendimento do problema, a gente gera o que nós chamamos de algoritmo. Algoritmo nada mais é que um passo a passo, né, que você vai dando para chegar ao resultado final. Ou seja, você tem dados de entrada e você quer ter um retorno, que são os dados de saída. E claro que esses dados de saída precisam ser condizentes com o retorno que você quer. Então, esse primeiro passo, que é o passo a passo, é o que nós chamamos de algoritmo. O segundo passo é o passo em que, na verdade, vocês estão começando a aprender, que são as linguagens. Na verdade, vocês estão aprendendo uma linguagem por enquanto, né? Provavelmente, no próximo semestre, vocês vão aprender uma outra linguagem. Se eu não me engano, a linguagem, a primeira aprendida é o Python, né? E depois eu acredito que seja o C. Não tenho certeza, eu não sei como é que é no curso de SI. Mas é mais ou menos isso. E aí você vai aprendendo as linguagens que são, na verdade, as linguagens que o computador entende. Então, você pega aquilo que está verbalmente, né? Está no passo a passo, está no algoritmo, está falado, e você joga para a linguagem do computador. Mas será que isso que vocês estão fazendo vão me dar certeza do retorno do que se quer? Você pode dizer para mim assim, professora, claro, eu sei verificar se o que teve como saída é verdadeiro ou é falso. Mas quando a gente está trabalhando uma instância muito grande, às vezes a gente não consegue provar, ver de imediato na mão que realmente aquilo é verdade. Então, o que você faz? Você utiliza da técnica de demonstração. Por quê? Porque você tem os dados de entrada e você, no geral, você prova
que o seu algoritmo, tá? Para qualquer dado de entrada, ele vai ter o retorno de saída, que é o retorno de saída que você quer. Então, você não está dando nomes aos bois, você está exatamente dizendo, ó, que para a entrada X ele vai sair do tipo Y, e esse Y, não sei qual é o Y, mas eu sei que o Y tem exatamente o formato que você quer. Então, a técnica de demonstração, ela é importante para isso, né? Então, você tem a primeira parte, que é a construção do algoritmo juntamente com a linguagem computacional, a linguagem de programação. Depois disso, você vai para a segunda parte, que é mostrar, ou seja, provar que esse algoritmo, ele realmente funciona de acordo com a especificação que você está dando. E a terceira etapa é exatamente o quão rápido esse algoritmo ele funciona, né? Tem algoritmo que vai ser mais lento, você vai pegar um programa e vai colocar num computador, vai pegar um outro programa e vai colocar no computador, e se vocês colocarem um rodando junto do outro, vocês vão ver que em algum momento um vai ter um tempo maior que o outro no retorno da resposta. Quer dizer que está errado? Não, não quer dizer que esteja errado. A resposta vai ser a mesma, né? Ou seja, tem que convergir para a mesma resposta. Porém, ela vai me gerar um tempo maior. E aí, como a gente está sempre programando para retorno, um retorno quanto mais rápido, melhor, porque a gente está trabalhando com tempo, claro que a gente vai precisar de algo que seja, então, o quê? Mais rápido. E isso nós chamamos de complexidade algoritmo, né? Que vocês provavelmente vão aprender no curso na disciplina de estrutura de dados, onde a gente tem a complexidade de algoritmos, que é exatamente o número de passos que o seu algoritmo dá para retornar a resposta que você quer, né? E essas três partes são importantes, né? Não basta você ter o algoritmo e jogar para a linguagem de programação. Nem sempre você vai poder, por mais que você coloque lá, sei lá, 100 vezes para rodar em dados diferentes e ele te retorna algo certo, pode ser que na 101 você vai colocar os dados e ele vai te retornar uma resposta errada. Então, isso não garante, não é porque você botou muitas vezes, muitas coisas, muitos dados, e ele te deu a resposta certa que o algoritmo está certo para qualquer dado de entrada, certo? Então, por isso, da importância da técnica de demonstração. Então, exemplos de algoritmos que foram validados utilizando dos argumentos formais, a gente pode citar algoritmos de ordenação, que provavelmente vocês já tenham visto, né? O Quick Sort, o Bubble Sort, o Merge Sort, o Heap Sort. São vários algoritmos que eles têm, né, estruturas diferentes, mas eles chegam à mesma conclusão, que é exatamente ordenar uma lista que você coloca lá no início, na entrada do seu algoritmo, certo? E aí, provavelmente, alguns professores, eles já até falam mais ou menos do tempo de execução de cada um deles, né? Então, vocês vão ver que uns são mais rápidos que os outros. Algoritmo de busca de dados, né, em base de dados, algoritmos para árvore geradora mínima, são algoritmos que foram provados utilizando de argumentos formais. Algoritmos de compressão de dados, esses três já são mais difíceis de vocês terem visto no curso de programação agora inicial. Beleza, mas aqui é só alguns exemplos. E aí, a gente, então, vê a importância de aprender a demonstrar, a provar. E aí, qual é o objetivo? A gente precisa, na verdade, entender como que funciona a técnica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou primeiro definir o que vem a ser teorema. Então, o objetivo básico de uma demonstração é a proposição em que a gente quer demonstrar.
essa proposição, ela tem um nome, que a gente chama de teorema. E o teorema, ele é dividido em duas partes. Uma parte chamada de hipótese e uma parte chamada de tese. A hipótese está já associado lá à lógica, né? E tese também está associada à lógica. Apesar de estar esse nome, na verdade, é conclusão. É o que eu quero concluir, né? O que eu quero provar, dado as minhas hipóteses. Então, hipótese é onde encontram as informações que são conhecidas do teorema, e elas são informações verdadeiras, né? Que são tomadas como verdadeiras, para se obter uma demonstração. E a tese é a parte do teorema que a gente deseja validar. Então, é exatamente a minha conclusão. Então, a partir da hipótese, a gente vai utilizar de uma sequência de argumentos formais para buscar a demonstração da tese. Ok? Então, o teorema, ele é sempre escrito da forma hipótese implica logicamente em tese. E quando a gente fala implica logicamente em tese, a gente quer mostrar que a hipótese sendo verdadeira, quando você substituir o implica logicamente pela condicional, se a minha hipótese é verdadeira, obrigatoriamente a minha tese tem que ser verdadeira também, para que eu prove que isso é verdadeiro. Ok? Então, é exatamente o que a gente vai fazer. E aí, a gente tem alguns nomes específicos, que vocês já devem ter ouvido falar, até mesmo no ensino médio, que é o que nós chamamos de lema e corolário. Em algumas circunstâncias, os teoremas têm outros nomes, que são nomes especiais, porque são nomes que eles estão associando ao que a gente quer. O lema, geralmente, é uma proposição que vem antes do meu teorema. Então, quando esse teorema ele é parte da demonstração de um outro teorema, que é mais complexo, a gente chama de lema. Então, geralmente, ele vem antes do teorema principal, tá? Por que a gente utiliza do lema? A gente utiliza do lema por quê? Porque a gente não faz parte do escopo do curso ter um teorema muito grande, onde a gente prova e ele é muito grande, mas se você pegar um teorema numa leitura e você encontrar um teorema que, por exemplo, ele tem lá 5, 6 páginas de demonstração, essa demonstração se torna algo cansativo para o leitor. Então, o que a gente faz para a gente diminuir esse cansaço do leitor? A gente divide esse teorema, a gente pega pedaços da prova dessa demonstração e tenta colocar em lemas. Por quê? Porque quando você coloca ele fora do teorema, você vai provando de pouquinho em pouquinho. E o leitor, ele vai conseguindo digerir melhor a prova. Porque quando ele chegar no teorema principal, a gente vai apenas o quê? Citar o lema que já foi provado, que você já digeriu, que você já utilizou, que você já entendeu a prova. E aí você enxuga o seu teorema para, sei lá, 3, 2 páginas, já torna a leitura mais prazerosa, né? Mais fácil de entendimento, justamente porque você dividiu o problema, certo? Ah, professora, mas quer dizer então que você diminuiu a prova? Não, na verdade eu não diminuí a prova, eu simplesmente dividi a prova em partes para que não ficasse aquela coisa tão maçante, tão grande, em que a gente, né, quando a gente está lendo uma coisa muito grande, aquilo cansa, ok? Então, esse é o lema. Agora a gente vai chamar de corolário quando o teorema é uma consequência imediata de um outro teorema. Quando é uma consequência, ou seja, você com 2 linhas, você prova esse corolário. Então, ele é chamado de corolário. Só um exemplo. Se eu tiver um teorema, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Bem, isso aí foi provado,
que é verdade. E uma consequência imediata disso é que cada ângulo de um triângulo equilátero vale 60 graus. Isso é verdade. A gente sabe que o triângulo tem, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, certo? Se o triângulo é equilátero, a gente sabe que ele tem ângulos iguais e lados iguais. Então, se ele tem ângulos iguais e a soma desses ângulos é igual a 180, então basta eu dividir por 3, me dando, então, 60 graus. Tudo bem? Então, aí vem o corolário. Ok? Então, aqui eu já expliquei mais ou menos o que é um teorema. Então, agora a gente vai ver quais são as técnicas de demonstração que a gente pode provar. Então, a primeira técnica, hoje a gente vai aprender duas. A primeira técnica é a que nós chamamos de demonstração direta. A demonstração direta é de uma implicação, P implica em Q, é exatamente uma sequência de passos lógicos, tá? Em que a gente vai fazer o seguinte, a gente parte da minha hipótese, que é P, e vai fazer o seguinte, ó, eu tenho P1, de P eu parti para P1, de P1 eu parti para P2, P2 eu parti para P3, e assim sucessivamente, até o que eu chamo de Pn. E P de N é exatamente a minha conclusão. Logo, por transitividade, eu estou chegando à conclusão de que P implica em Q. Então, eu consigo provar dessa forma, ok? Cada passo da demonstração é um axioma ou um teorema que já foi provado previamente. Então, por exemplo, eu quero provar, aí agora eu vou ter que ir lá para o quadro, eu quero provar que o sólido de I, variando de 1 até K, de 2i menos 1, é igual a K ao quadrado. Então, eu quero provar exatamente isso. Quero provar que o somatório de I variando de 1 até K, de 2i menos 1, é exatamente igual a K ao quadrado. Certo? O que eu vou fazer? Opa, perdão. O que eu vou fazer? Não, cancela. O que eu vou fazer? Eu vou parar aqui a apresentação para ficar o quadro bom. O quadro tá bom para vocês? Tá? Sim, tá bom. Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou provar isso aqui. Primeira coisa que eu pergunto para vocês. Vocês já viram esse símbolo aqui de somatório? Já. Todos já viram? Ou alguém tem dúvida? Hã? Se não tiver dúvida, eu passo rápido. Então, tá. Então, o somatório, ele está dizendo para mim o seguinte, ó, que I varia de 1 até K de 2i menos 1. Então, ele está dizendo que ele vai de 1 até K. 1, 2, 3, 4, 5, até K. Quando I é 1, o 2i menos 1 é quanto? 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, esse somatório aqui é 1 mais... Quando ele é 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Quando I é 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Até chegar a quem? A K, que é o último. K, 2 vezes K, menos 1, que é 2K, menos 1. E isso tudo é igual a K ao quadrado. Então, eu quero exatamente provar isso aqui. Então, eu vou colocar esse cara aqui no formato de hipótese implica em tese. O que eu vou chamar? Eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar seja S essa soma aqui, 1 mais 3 mais 5 até 2i menos 1. Tá? Seja S exatamente essa soma. Então, se
Como eu quero colocar hipótese implica em tese, então eu vou botar numa condicional. Se S for igual a 1 mais 3 mais 5 até 2i menos 1, então eu tenho o quê? Que S é igual a K ao quadrado. Ou seja, se eu tenho como que S é igual a 1 mais 3 mais 5, isso aqui é verdadeiro, então S é igual a K ao quadrado. Será que isso é verdade? Bem, 1 mais 3 mais 5 até 2i menos 1, isso é a soma do quê? Dos K primeiros. I não, é K aqui. K. A soma dos K primeiros, o quê? Termos de um APA, mas que eles são o quê? Ímpares. Certo? Então, eu tenho o seguinte. Existe uma forma de você mostrar isso. Se S é igual a 1 mais 3 mais 5 até 2K menos 1, eu sei que na soma, a soma é comutativa. Ou seja, A mais B é igual a B mais A. Então, eu tenho exatamente que S igual a 1 mais 3 mais 5 até 2K menos 1 pode ser escrito como 2K menos 1. O próximo de 2K menos 1 é 2K menos 3 mais 2K menos 5 até quem? 1. Eu só inverti. Eu peguei todos os que são os últimos termos, passei para o primeiro termo e cheguei até o último. Ou seja, vou continuar tendo os mesmos termos, os mesmos elementos, somente invertir. Se eu pegar esse cara, S que está aqui, e somar a esse S que está aqui, ou seja, eu pegar S mais S, eu vou chegar a quem? 2S. Certo? Agora, se eu somar o primeiro termo desse primeiro S com o primeiro termo desse primeiro S, eu vou ter quem? 2K menos 1 mais 1 que dá quem? 2K. Se eu pegar o segundo termo e somar com o segundo termo de S, eu vou ter quem? 3 mais 2K menos 3. Vai ser 2K. Se eu pegar o terceiro termo do primeiro S com o terceiro termo do primeiro S, eu vou ter 5 mais 2K menos 5, 2K. Se eu fizer isso em todos os termos, ou seja, até o último termo com o último termo, eu vou chegar à conclusão que isso é 2K. Ou seja, 2S é igual exatamente o quê? Quantas vezes o 2K vai aparecer aqui? Quantas vezes o 2K vai aparecer? Hã? K vezes. K vezes. Então, eu tenho 2K que multiplica K. Certo? Então, eu tenho que 2S é igual a 2K ao quadrado. Então, quem vai ser S? S é igual a 2K ao quadrado dividido por 2, que é igual a K ao quadrado. Exatamente o que eu queria provar, que S é igual a K ao quadrado. Certo? Ok, gente? Tudo bem? Tudo. Ok. Então, agora vamos para o próximo. Eu quero agora provar o seguinte. Prove que o maior natural que divide ambos n e n mais 1
é 1. Então, agora a gente quer mostrar que... Vamos lá. Quero mostrar que o maior inteiro, maior natural, que o maior natural que divide ambos n e n mais 1 é 1. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá, então. O que eu tenho aqui? Eu quero, então, provar que o maior natural que divide ambos n e n mais 1 é 1. O que eu estou dizendo divide? O que quer dizer divide? Quando eu digo, tá? Quando eu digo que 2 divide 4, o que eu estou dizendo? Esse símbolo aqui é símbolo de divide, tá? O que eu estou dizendo aqui? Quando eu digo que 2 divide 4, o que eu estou dizendo? Que existe um número que multiplicado por 2 vai dar 4. Que um número, exatamente, que um número, tá? Multiplicado por 2, estou chamando esse cara de Q, é exatamente igual a 4. Certo? Então, que no caso esse Q é 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, dizer que um número divide o outro, na verdade, ele está associado à divisibilidade, certo? Então, dizer que 2 divide um n qualquer, eu estou dizendo que 2 vezes um número, que eu não sei quem é igual a n. Então, dizer que 2 divide n é dizer que n é da forma 2 vezes um Q. Se eu quero dizer que 4 divide n, eu estou dizendo que n é da forma 4Q. Certo? Ou seja, 4 vezes alguma coisa dá n. Ou melhor, n dividido por 4 me dá exatamente o quê? Ou seja, tem resto 0. Ok? Entendido isso? Sim? Então, aqui a gente vai colocar, então, no formato de hipótese implica em tese. Então, eu vou dizer o seguinte. Se x é o maior natural, se x é o maior natural que divide n e n mais 1, então, esse x é igual a 1. Então, é isso que eu quero provar. Dado que x é o maior natural que divide n e n mais 1, então esse x é igual a 1. Então, o que é verdade para mim? X é o maior natural que divide n e n mais 1. Então, eu vou. Suponhamos que x é o maior natural que divide n e n mais 1. Certo? Então, eu tenho exatamente isso. Então, suponhamos que x é o maior natural que divide n e n mais 1. Se x divide n
e divide n mais 1, o que eu estou dizendo aqui? Quando eu digo que x divide n, o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo, galera? Que existe um número que multiplicado por x vai dar n. Então, que n é exatamente da forma x vezes um q, certo? Onde esse q é natural. Só é natural porque aqui eu estou trabalhando com o natural. Beleza? Certo? Ok? Ok. E aqui é a mesma coisa. Se x divide n mais 1, então eu estou dizendo que n mais 1 é exatamente igual a um x vezes um q'. Por quê? Por que q é diferente? Primeira coisa, por que q tem que ser diferente de q'? Por quê? Por que q tem que ser diferente de q'? Alguém consegue ver por quê? Por que q tem que ser diferente de q', gente? Porque se eu mandar o mesmo número, Porque o quê? vai gerar o mesmo número, se for o mesmo que. Exatamente, porque se n é da forma x vezes q e n mais 1 é da forma x vezes q', q não pode ser igual a q', porque se for igual, os números são iguais, e não é. Porque esse é o sucessor desse. Não é isso? Então, eu sei que q, sabemos que q é diferente de q'. Sabemos que q é diferente de q', já que n é diferente de n mais 1. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Ok. Ninguém falou nada, não tá com dúvida, hein? Ó, então eu tenho que n mais 1 é igual a x vezes q'. Confere? Agora, eu sei que n é igual a quem? X vezes q, então eu posso substituir. xq. xq mais 1 é igual a x q'. Vou botar mais para cá, senão eu vou ter que apagar ali. Calma aí. Eu tenho que n mais 1 é igual a x vezes q'. Esse n aqui é xq. Então, x vezes q mais 1 é igual a x vezes q'. Se eu jogar o x vezes q', x vezes q para o outro lado, eu vou chegar à conclusão de que x vezes q' menos x vezes q é igual a 1. Certo? Ok? Posso colocar o x em evidência, chegando à conclusão que q' menos q é igual a 1. Então, x vai ser igual a 1 sobre q' menos q. Tudo bem até aqui? Sim. Ô, professora, você só pode continuar com a caneta vermelha, porque às vezes não está dando para ver muito bem. Obrigada. Então, eu chego à conclusão que x é igual a 1 menos q' menos q. Ok. Agora, eu quero chegar à conclusão de que x é igual a 1. Agora, vamos avaliar. O que acontece? O x é um número o quê? X é um número natural. Certo? X é um número natural. Mas quando x é da forma 1 dividido por q' menos q, o x está entre quem?
conforme esse cara vai crescendo, e esse cara é positivo, Q' menos Q é positivo. Por que Q' menos Q é positivo? Por que Q' menos Q é positivo? Porque o Q' é maior que o Q. Porque Q' é maior que Q, porque N mais 1 é maior que N. E X é igual, então N mais 1 é maior que N, Q' é maior que Q, certo? Então, se Q' é maior que Q, Q' menos Q é maior que zero. Não é maior ou igual que zero, porque eles são diferentes, certo? Se esse cara é maior que zero, conforme esse cara vai crescendo, esse cara aqui vai tendendo a quem? A zero, né? Vai tendendo a zero, mas vai chegar a zero? Não vai chegar a zero, não. Não vai chegar a zero. Qual é o único inteiro, qual é o único inteiro natural que vai poder ser aceito aqui em X? Ou seja, X vai estar entre quem e quem? X pode ser maior que 2? X pode ser 2? X pode ser 3? X pode ser 4? Ó. X é maior que zero, certo? Estrito. Mas X pode ser 1, X pode ser 2, X pode ser 3, X pode ser 4. 2 não pode, né, gente? Porque o meu denominador é 1, né? Se meu denominador é 1, perdão, meu numerador é 1, o denominador pode crescer absurdamente e vai chegar a zero. Se ele diminuir absurdamente, ele vai tender a quem? A 1. Porque o Q' pode ser 2, o Q pode ser 1. 2 menos 1 dá 1. 1 dividido por 1 dá 1. Ou seja, X tem que ser menor ou igual que quem? 1. Não pode ser maior que 1. Ele não pode ser maior que 1. Certo? Ou seja, qual é o único natural que está entre 0 e 1? O próprio 1. O próprio 1. Ou seja, provei que X é igual a 1. Só não vou colocar aqui, tá? Mas, ou seja, eu concluo que X é igual a 1. Certo? Então, é uma prova que a gente chama de prova direta, em que eu vou construindo os argumentos e vou escrevendo esses argumentos. Eu só não escrevi tudo por conta de espaço, mas é o que eu estou falando. Então, isso tudo você tem que falar, escrever. Tudo bem? Alguma dúvida nessa questão? Não? Beleza. Então, a próxima... Professora, só um segundo. Eu tenho um número N e N mais 1, no caso. Seria, por exemplo, um par e um ímpar. Eu poderia escrever que os divisores de número par, os divisores de número ímpar, que eles não têm nada em comum? Poderia ser um método de representar também essa resposta, ou teria que ser desse modo, assim? Você não pode pegar um número como sendo esse seu N e o seu N mais 1, que você pode chegar à conclusão, mas aí não é prova direta, tá? Você pode você vai conseguir construir essa sua ideia por uma outra técnica de demonstração, que é a técnica que nós chamamos de contradição. Entendeu? Porque você vai chegar à conclusão que um número ímpar e um número par, ele não tem divisores em comum. Entendi, professor. Tá? Mas você nunca pode dar nomes a quem é N e quem é N mais 1. Você pode, sim, dizer o seguinte, olha, se N for um número par, N mais 1 vai ser um número ímpar. Então, você vai chegar à conclusão, aí você vai construir a sua ideia e chegar à conclusão de que não existem divisores para esse número em comum. E aí você também vai ter que dividir, ou seja, N par e N ímpar, né? E aí a ideia é a mesma, a construção é a mesma, mas é mais ou menos isso.
Entendeu? Beleza. Professora, como é que a senhora chegou àquele intervalo ali final mesmo? Esse aqui? Esse? Mesmo. Esse é mesmo. Como que eu cheguei? Como Eu cheguei pelo seguinte. concluiu isso aí mesmo? Não, eu cheguei pelo seguinte, olha aqui. Olhando para o X, o formato que X está, X quando tem, olha aqui, quando Q menos Q' é grande o suficiente, ou seja, quando esse cara aqui cresce muito, esse cara tende a zero. Ele tende a zero, mas ele não é zero. Por quê? Porque o meu denominador não pode ser zero, certo? E 1 dividido por qualquer coisa nunca vai ser zero. Então, X nunca vai ser menor que zero. Certo? Então, ele sempre vai ser maior que zero. Mas ele também nunca vai ser maior que um. Maior igual que 1, alguma coisa. Por quê? Porque o meu numerador é 1. Certo? Se o meu numerador é 1, esse cara só pode chegar ao limite de 1. Ok. Valeu. Mais alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Então, agora, eu vou falar para vocês uma nova técnica. Então, essa é a técnica que nós chamamos de técnica da contrapositiva, não, desculpa, direta. E agora a gente vai aprender a que nós chamamos de contrapositiva. O que a contrapositiva diz para mim? A contrapositiva da P implica em Q, na lógica, a gente sabe que é exatamente o quê? Não Q implica em não P. Ou seja, é você negar o consequente e chegar exatamente na negativa do antecedente. Então, a contrapositiva é equivalente à implicação original. Como isso é uma relação de equivalência, provar P implica em Q é equivalente a provar não Q implica em não P. Então, é uma outra forma de demonstrar. Então, a veracidade de não Q implica em não P implica na veracidade do P implica em Q e vice-versa, certo? Essa técnica ela é muito útil quando a gente observa que a conclusão é muito mais fácil provar a negação da conclusão, partir da negação da conclusão, do que eu olhar para a implicação original. Então, a gente vai ver um exemplo de que isso realmente é mais fácil. E aí, para demonstrar a contrapositiva, a gente pode utilizar de qualquer outra técnica, que pode ser a própria direta, ok? Então, um exemplo é o seguinte, eu quero prove que se 2 divide 3M, então 2 divide M. Como que eu vou provar isso? Alguém tem ideia de como que eu provaria isso? Eu tirei o espelhamento de tela para vocês? Tinha tido espelhamento de tela para vocês? Não. Tô perdido aqui. Tava espelhando, agora não tá mais, não.
Agora parou. Agora tá normal. Mas o 4 tá maior, não é isso? Tamanho normalzinho, tipo como se fosse uma fotinha normal, não tá tela cheia não. Mas dá pra fixar aqui no... Tá, beleza. Então, eu quero provar que se 2 divide 3m, então 2 divide m. Quero provar pela contrapositiva. Então, provar pela contrapositiva, eu tenho que esse cara é o meu P e esse cara é o meu Q. Então, provar pela contrapositiva é o seguinte. Pela contrapositiva, eu vou negar o Q e provar a negação de P. Certo? O que eu quero, então? Pela contrapositiva, queremos provar que se 2 não divide, esse tracinho implica de não divide m, então negar 2 divide m é 2 não divide m, então 2 não divide 3m. Certo? Então, a minha hipótese é dizer o quê? Que 2 não divide m. O que quer dizer 2 não divide m? Suponhamos que 2 não divide m. O que significa isso, gente? Dizer que 2 não divide m. Que o resto da divisão não é 0. Que o resto da divisão não é 0. Essa é uma forma de você ver. Mas quando eu digo que 2 divide m, eu estou dizendo que m é da forma, quando eu digo que 2 divide m, eu estou dizendo que m é da forma 2 vezes um Q. Esse Q inteiro. Confere comigo? Sim. Quando eu digo que 2 não divide m, ok, eu estou dizendo que existe um resto. Quais são os restos da divisão por 2? Os restos possíveis. Vários, né? Vários? Um só. Não? Quais são os restos possíveis de um número divisível por 2? 3 dividido por 2, resto 1. 5 dividido por 2, resto 3. Não. 5 dividido por 2, resto 1. Resto 1. O resto não vai ser maior que o 2. O resto não vai ser maior que 2, ótimo. Ou seja, então você está dizendo que só tem 2 tipos de restos quando é divisível por 2. O 0 e o 1. Quando ele é 0, é porque ele é divisível por 2. Quando o resto é 1, ele não é divisível por 2. Então, quando eu digo que 2 não é divisível por m, eu estou dizendo que m é da forma 2q, mas sobrou quem? Um resto. Sobrou 1. Certo? Quais são os restos de um número divisível por 3? Quais são os restos divisíveis por 3? Os restos possíveis. Quais são? 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. Então, quando ele é divisível, ele é da forma, ele tem resto 0, então ele é da forma 3q. Quando ele tem resto 1, não é divisível e ele é da forma 3q mais 1. E quando ele tem resto 2, ele é da forma 3q mais 2. Certo? O mesmo vale para qualquer outro número divisível. Divisível por 5. Quais são os restos? 0, 1, 2, 3 e 4. Não passa do divisor. Certo? E ele é sempre da forma, então,
o número, o divisor vezes o quociente, mais o... Okay? Então, quando eu digo que ele... Suponhamos que ele não é divisível por 2, ou seja, 2 não divide M. Então, ele é de que formato? Ele é de qual formato? Suponhamos que 2 não divide M, ou seja, 2... M é exatamente o quê? 2Q mais quem? Mais 1. Ou seja, quando eu digo que um número 2 divide um M, eu estou dizendo que ele é divisível por 2. Quando eu digo que ele não divide um M, ou não divide um 3M, eu estou dizendo que ele é ímpar. Certo? Ok? Então, todo número divisível por 2 é par. E todo número não divisível por 2 é ímpar. E ele é da forma, então, 2Q mais 1. Certo? Então, M é igual a 2Q mais 1. Isso é verdade, isso é minha hipótese. E eu quero mostrar o quê? Queremos mostrar que 2 não divide 3M. Ou seja, 3M é igual a quem? 2Q. 3M é igual a quem? 2 vezes Q mais o resto, que é 1. Ok? Beleza? Então tá. Mas Então, você não multiplicou o 3? Se o M é 2Q mais 1, não seria 3 vezes 2Q mais 1? 3. O que você quer fazer? Não é da forma 3M e M não é 2Q mais 1, não seria 3 vezes 2Q mais 1? 3 vezes 2Q, não entendi. 3M. Porque 3M. Se um M é 1, 3M não é 3 vezes 2Q mais 1? Não, mas eu tô aqui eu só estou escrevendo o que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar? O que eu quero provar? Em que 2 não é divisível por M. Não, eu estou fazendo pela contrapositiva. Eu quero mostrar que se 2 não divide M, então 2 não divide 3M. Sim. Tá? Eu sei que 2 não divide M. Isso é verdade para mim, é minha hipótese. A minha tese é 2 não divide 3M. Então, minha hipótese diz que 2 não divide M. Então, M é da forma 2Q mais 1. Sim. Certo? O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que 2 não divide 3M. 2 não divide 3M. Então, eu tenho que mostrar que 3M é da forma 2Q' mais 1. Certo? Entendi. Entendi. Tá? Agora, isso aqui é o que eu quero mostrar. Eu ainda não mostrei. Isso aqui eu só botei para me lembrar o que eu quero mostrar. Agora eu vou olhar para o 3M. Vamos lá. Eu tenho 3M aqui. O que a minha hipótese tem? O que eu tenho de hipótese? Ou seja, o que é verdadeiro para mim? Que M é igual a 2Q mais 1. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir aqui. Porque eu sei que 3M é igual a 3 vezes quem? 2Q mais 1. Entendido aqui? Por que eu tá. Sim. Substituir porque essa é minha hipótese. M é igual a 2Q mais 1. Então, 3 vezes 2Q dá quanto? 6Q. Mais 3. Não é isso? Isso. Eu não quero mostrar que 3M é igual a 2 vezes um Q'. Q' é inteiro. Mais 1. Bem, aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho mais 1 aqui.
eu tenho que 6Q mais 3 é igual a mais 2 mais 1, não é? Porque 3 é igual a 2 mais 1? Isso. Beleza. 6Q mais 2, eu posso colocar o 2 em evidência. Chegando à conclusão de que 2, 2, 3, 3Q mais 1. mais 1. E sobrou mais 1. Agora, Q não é inteiro? Q é inteiro, né? Eu esqueci de Sim. colocar. Botou ali em cima, professor. Oi? Escreveu ali em cima. Pertence a... Q é inteiro. Uhum. Q é inteiro. Multiplicado por 3 é o inteiro. Somado Sim. por inteiro é inteiro. Então, isso tudo aqui é o quê? O inteiro. Inteiro. Então, esse cara que é inteiro, eu posso chamar de quelinha, porque eu não sei quem é quelinha, mas eu sei que ele tem que ser inteiro. Se isso tudo aqui é um inteiro, então eu posso chamar ele de inteiro. Eu chamei 2Q mais 1. Caramba. mais 1. Que era o que eu queria provar. Que 3M é exatamente 2 vezes um quelinha mais 1. Certo? Entendido. Ok? Beleza. Então, essa é a técnica da contrapositiva, onde eu nego a minha conclusão e chego na negação do meu antecedente, tá? Então, essa é a técnica da contrapositiva. Então, hoje, a gente aprendeu a técnica da direta e a técnica da contrapositiva. Ok? Essas duas técnicas são as duas técnicas da semana. Na próxima aula, a gente vai fazer bastante exercícios desse assunto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um exercício para vocês tentarem fazer agora, nesse finalzinho de aula que falta. Vocês vão tentar fazer em casa, usando o que eu ensinei para vocês aqui, tá? Na próxima aula, eu vou começar resolvendo esse exercício e vou passar mais exercícios para vocês fazerem. Então, o que eu aconselho? Vocês, novamente, como essa aula ficou uma aula mais curta, mais enxuta, dá para vocês assistirem novamente com papel, com caneta, escrevendo tudo que eu falei, ok? Para vocês treinarem as técnicas, tá ok? Entendi. Professor, esse finalzinho aí foi só substituição, né? Aonde? Esse finalzinho aí foi só substituição? Só substituir. Aqui? É, Foi só isso. Foi só substituindo aí, né? manipulando para chegar no formato do 2Q mais 1. Tá, ok. Ok. Tá? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Não? Ok, então vou interromper aqui a gravação.